Máquinas na Pan de hoje, estivemos em Camaçari, na Bahia, para acompanhar o evento de inauguração da fábrica da BYD e deixar você ligado na tomada. Tem bate-papo com Felipe Fera sobre mobilidade urbana a bordo do novo Chevrolet Spark. O repórter Marcelo Matos traz novas informações de como anda o mercado de elétricos aqui no Brasil. Nosso prata da casa, Leonardo Maringulo, viaja para o Rio de Janeiro para mostrar os novos Peugeot 208 e 2008 híbridos. E o irreverente João Anacleto visita a Volkswagen na Alemanha e mostra um carro que não veremos tão cedo aqui no Brasil. Então, se ajeite bem aí no cockpit e aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan está só começando. Máquinas na Pan. O Brasil ligado na tomada. O mercado de elétricos atingiu recorde de vendas no mês de setembro, já bateu também o acumulado do ano passado, além do crescimento de outras matrizes energéticas e biocombustíveis administrados pelo Estado e pela Secretaria do Meio Ambiente. Marcelo Matos tem mais informações. Olá, Alex Ufo, e a todos que acompanham Máquinas na Pan. A eletrificação já representa 10% do mercado aqui nacional de veículos. E nós vamos trazer agora uma reportagem também aqui no Máquinas na Pan que fala da expansão do biometano para reduzir a poluição dos caminhões no transporte. Em plena ascensão, o mercado de carros elétricos superou em setembro a marca de 8.000 unidades no Brasil, recorde no país. A secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, reforça o avanço da tecnologia e a redução de poluentes no ar. Sem dúvida, a gente já está observando isso. No biometano a gente deve chegar no ano que vem com 1 milhão de metros cúbicos dia. Então a gente já está aumentando consideravelmente pelo setor sucroenergético, pelo setor de resíduos. No de resíduos, a gente está agora, via um programa que a gente criou aqui, o Programa Integra Resíduos, com 3 consórcios de municípios, dão 60 municípios, por exemplo, região metropolitana de Campinas. Os 3 geram 4.300 toneladas por dia, em que a gente estimula da triagem em diante a destinação correta do resíduo e a valorização. E uma das valorizações é exatamente isso, é exatamente produzir o biometano. Então, com toda essa modelagem, todas essas iniciativas, a gente espera que, e aí a gente já tem o plano pronto, até 2050 isso melhore muito, nos próximos anos, a gente já está vendo isso. Na eletrificação da mesma forma, hoje mesmo a gente teve aqui um dos premiados por meio dessas iniciativas de eletrificação aqui na região metropolitana. E o que o Estado de São Paulo quer? Quer estimular desenvolvimento, emprego e renda, e claro, de uma forma sustentável. É possível? Não tenho dúvida. E é isso que a gente está vendo aqui. E aí o Estado tem esse papel de fomentador, de desburocratizar, claro, com responsabilidade, mas olhar procedimentos em que a gente fica mais célere, tenha mais qualidade. E é isso que a gente está fazendo. Por isso que está andando muita coisa aqui no Estado de São Paulo em relação a isso. O governo de São Paulo criou um programa de restauração ambiental que irá utilizar o pagamento de créditos de carbono no estado. As vendas de veículos elétricos cresceram 73% sobre setembro de 2024 e 5,7% em relação a agosto. No acumulado do ano até setembro foram vendidos 53 mil veículos elétricos, uma alta de 17% em relação ao ano de 2024. Então, para a gente deixar o Brasil ainda mais ligado na tomada, escolhemos a inauguração da fábrica da BYD na região de Camaçari, na Bahia, como principal plataforma de inovação tecnológica para o Máquinas na Pan dessa semana. Grande dia chegou. Inauguração oficial da planta de Camaçari, aqui da BYD na Bahia.
são 5,6 milhões de metros quadrados, o equivalente a 645 campos de futebol, um investimento de 5,5 bilhões de reais, que no primeiro momento vai produzir 150 mil carros para aumentar para 300 mil. E o mais interessante, tudo isso com energia renovável. A energia da BYD elétrica para a produção de veículos é através de eólicas. Então, levantando mais uma vez essa bandeira de sustentabilidade e meio ambiente, a BYD chega aqui no Brasil. A BYD é do Brasil. O evento, que contou com a presença do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é um marco simbólico desse início operacional. Foi apresentado o veículo de número 14 milhões da BYD no mundo. E ele, claro, é de Camaçari. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o carro de número 14 milhões da BYD, foi o BYD Song, ou seja, a produção global, e também reforçou a importância dos trabalhadores, da retomada da indústria automotiva aqui na região de Camaçari, na Bahia, e principalmente da iniciativa do fundador e presidente da BYD Global, Mr. Wang Fengchu. Esse homem conseguiu se transformar num gênio do carro elétrico, num gênio da tecnologia mais avançada do mundo, e constrói essa fábrica extraordinária e deposita confiança no Brasil. Porque eu não conhecia ele não me conhecia, sabe? Nós conversamos, o Ricota conversou, o Jerônimo conversou, e esse homem acreditou de que era possível vir ao Brasil. E como Deus escreve certo por linhas tortas, o fato da Ford ter nos deixado foi o fato dele ter vindo para cá. Então é uma substituição que eu acho que nós temos que ganhar, porque é a tecnologia mais importante que nós temos hoje na indústria automobilística mundial. A produção desse primeiro carro híbrido Flex plug-in produzido aqui é uma cooperação de engenheiros e cientistas da China com os do Brasil. No primeiro momento serão produzidos 150 mil veículos para uma produção depois de 300 mil. Hoje já tem 1.800 funcionários empregados e com uma previsão até o final do ano de 2000. E muito interessante todo esse cuidado que a BYD está tendo com o meio ambiente através de energia eólica, que vai fomentar toda a produção dos veículos elétricos por aqui. O primeiro carro híbrido Flex plug-in vai ser produzido aqui na planta e a gente vai escutar um pouquinho Alexandre Baldi, que é o vice-presidente sênior do grupo. A Bahia e o Brasil entram de vez no mapa da eletromobilidade mundial, onde essa fábrica é mais do que uma unidade de produção, é um símbolo de confiança da BYD no Brasil. E uma prova de que este país pode e vai liderar a revolução da mobilidade sustentável. E a partir de Camaçari, a BYD colocará nas ruas do Brasil e do mundo veículos limpos, inteligentes e produzidos com o talento e energia do povo baiano e brasileiro. Já foi apresentado o primeiro carro montado no país e agora inicia também a venda desses veículos fabricados localmente. A campanha voltada para taxistas e público PCD vai ser divulgada na semana que vem. Atualmente, a BYD tem 70% de market share nos veículos elétricos. Para cada 10 veículos elétricos, 8 são da BYD e na liderança os 3 principais elétricos da marca também. E algumas semanas já começaram a produção com nota fiscal emitida do Dolphin Mini, do King e também do Song Pro. A BYD conta com mais de 1 milhão de funcionários espalhados pelo mundo inteiro e sendo 122 mil engenheiros e pesquisadores dessa Green Tech, uma gigante da eletrificação. Durante o test drive do Chevrolet Spark, que aconteceu no mês passado em Brasília, eu tive o privilégio de compartilhar algumas boas histórias sobre mobilidade urbana do Brasil com Felipe Fera. E agora eu compartilho com você. Fera, a rede social sua, ela é muito forte, muito grande, certamente ela vira em alguns momentos até um fórum, se não é um fórum de debate. O que você tem ouvido, ou seja, o que você consegue tirar da tua rede social para as tuas apresentações? O que de legal tem aparecido? Porque o hater a gente vê em qualquer uma, né? Mas assim, extraindo, separando o joio do trigo, os jovens não vão saber o que é esse termo, né? Joio do trigo, mas separando o bom do ruim, o que você tira para suas apresentações de positivo
dos comentários que você ouve na rede social? Então, gente, eu acho que nós estamos numa escala de que a rede social, às vezes, é uma bolha, né? Então, se você tem um interesse por uma coisa, só vai vir aquilo. Ele não te desafia ao novo, né? A rede social hoje está muito estática porque você fica numa bolha. Se você curte uma coisa que é o hater de carro elétrico, você só vai receber hater. Dificilmente você vai... O algoritmo deixa nichado. Deixa nichado. Então, isso eu observo muito. Então, o que eu falo para vocês? Primeira coisa, procurar conhecimento, tá? Eu entrei no carro elétrico porque eu queria conhecer. Então, isso me trouxe negócios, me trouxe ascensão, me trouxe muita coisa. Então, o carro elétrico, para você que é empresário, vai trazer economia. Para você que tem uma casa, vai trazer uma sustentabilidade, né? Você vai poder gerar energia do sol e usar para sua mobilidade. Então, eu vejo muito na rede social uma necessidade de busca de conhecimento, tá? Eu vejo muita ignorância por estar nessa bolha, tá? E eu acho que nós temos que estar abertos a outra opinião sempre. Nós não somos pessoas extremamente estáticas, nós somos móveis, o mundo é móvel, né? Então, eu acho que você precisa sempre buscar conhecimento. Eu vejo muita ignorância, às vezes, no grosso modo de falar aqui, mas eu acho que a gente tem que procurar o conhecimento. Segunda coisa que eu vejo é que o Brasil, nesse momento, tratando de totalidade, né, na realidade Brasil, nós precisamos de híbrido. E o híbrido vai trazer... O híbrido, ao contrário do que os chineses imaginavam, não, nós temos que ir para o elétrico primeiro. Eu acho que o híbrido traz uma vontade de ser elétrico. Concorda comigo? Concordo, e até podendo usar uma matriz energética brasileira que é o próprio etanol. Se você usar o híbrido, ou seja, a história do flex, né, mas você poder combinar com o nosso combustível. Imagina esse cenário, Fera. Etanol e terras raras. Nossa. A gente tem a matéria-prima. Você não precisa recorrer a nada de fora. As empresas estão vindo para o Brasil nesse primeiro momento, como chegavam há 50 anos e estão até sendo criticadas com SKD, com CKD, só que todos começaram assim. É o primeiro momento. Mas estão implantando no Brasil fábricas, estão aumentando a cadeia produtiva, estão criando polos e contratando gente, né? Então a gente vê esse crescimento, ele não vai ser barrado. A gente vê isso no Ceará agora, aqui com a GM, vai criar esse polo lá, certamente criando uma cadeia produtiva, inclusive de fornecedores, com a GWM em Iracemápolis, com a BYD em Camaçari. Então você vê um movimento acontecendo que as pessoas, e eu acho que isso foi realmente muito inteligente da GM, ao invés de bater, como a gente escutou muitos players do nosso mercado, conservadores, mais antigos, batendo nesse avanço, né, da tecnologia, querendo trazer mais impostos, que no fundo acaba refletindo no bolso do consumidor. Esse acaba sendo o maior prejudicado. O que a GM está fazendo agora é de realmente enaltecer o trabalho deles, enaltecer uma empresa como a GM, com a história que ela tem. Isso é bacana, Bessa. E uma coisa, vamos falar de polêmica? Sim, vamos, lógico. Vamos? Gente, sempre bom. Uma normativa... não vai ter carro elétrico, a normativa dos bombeiros... O bombeiro que colocou empecilhos. Gente, primeiro que normativa não é lei. Então aquilo é só uma sugestão, tá, de norma. Aquilo não é uma lei a ser aprovada, nada disso, né? Nós colocamos aqui uma voz da diretora se não me engano, de desenvolvimento da eletrificação da Noruega, e ela disse como era o país dela. A gente que viaja bastante, a gente vê muita coisa. Então, não tem volume suficiente de risco para que uma iniciativa daquela seja sustentável a virar um projeto de lei. Então, fica tranquilo. Esses são algumas travas, mas, de novo, esse tsunami que está vindo tecnológico, com eletrificação e com tantas inovações, ele não vai ser barrado. Fera, super obrigado pela aula. Que honra. Eu que digo, que honra, que aula que a gente teve aqui. Não é à toa que é o Fera, vocês viram os comentários, não é à toa que esse cara é realmente uma fera. Felipe Fera, acompanhe ele. Qual que é a tua rede social? Felipe Fera Oficial. Felipe Fera Oficial e Alex Rufo JP, hoje estando juntos aqui num test drive. Realmente um privilégio, meu amigo. Peugeot 208 ou 2008? Os dois
Então segura aí que o nosso prata da casa, Léo Maringolo, vai mostrar essa rodada dupla para você, diretamente da cidade maravilhosa e com a Pedra da Gávea de cenário para os novos híbridos da marca francesa. Grande Alex, olha eu aqui de novo no Rio de Janeiro, só que dessa vez para conhecer aqui ó, as duas novas versões, tanto do Peugeot 208 quanto do 2008. Bora lá que eu vou mostrar as novidades para vocês. Em ambos os modelos então, a gente vê um pouquinho aqui da frente, faróis em Full LED, assinatura DRL, aqui a garrinha do leão, né, que é a famosa assinatura da Peugeot. A grade, a gente tem uma diferença entre o 208 e o 2008, que aqui no caso é preto com cinza, né? O mesmo cinza aqui que acompanha a cor do carro. E no 2008 a gente tem uma grade que é preto com cromado. E seguido também aí do novo logo da marca, que já tem essa assinatura, já faz aí pouco mais de um ano. Na lateral, carroceria e tamanho de ambos os modelos continua aí iguais às versões, né, que a gente já tinha no line-up, e as rodas aro 17 aqui cromado e lá no 2008 diamantada. Na parte de trás a gente também pega ainda um pouquinho aqui do mesmo visual, com uma diferença que eu já vou mostrar aqui para vocês na escrita, mas aqui lanternas escurecidas em LED, né, seguindo aqui com um friso preto que interliga as duas, dá esse design muito bonito em ambos os carros, né, 2008 e 208, e eu gosto muito aqui dessa escrita também escurecida Peugeot, fica bem sutil, é bem legal. Mas a grande novidade está aqui, ó, hybrid, híbrido, então é isso que a gente vai olhar agora, que a gente vai dirigir esse carro aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá dentro que eu também tenho umas coisas para falar para vocês lá da parte interna. Já aqui dentro a gente tem algumas questões que é cluster de 10 polegadas e em 3D, é muito legal, né? Isso aqui é uma coisa que, uma exclusividade que a Peugeot usa bastante. A gente tem agora no 208 uma multimídia de 10.3 polegadas, a gente já tinha no 2008. A gente já tinha alguns botões físicos aqui de fácil acesso. Só que agora eles colocaram também o de volume e isso ajuda bastante, é bem mais fácil para a gente aumentar aqui do que procurar o volume na tela. Uma outra coisa bem legal é o teto panorâmico, então, pô, é um hatch aí, é uma categoria que só ele tem e dá um luxo a mais, né? Dá um tchan, digamos assim, fica bem legal, dá um puto estilo. O banco em couro, né? Então a gente tem couro, a gente tem um outro tecido na lateral e a gente tem dois tons de costura, verde e branco. Então acaba sendo um banco aí que tem 3 tons diferentes, né? Não é necessariamente um bicolor, mas sim com 3 tonalidades. Uma outra coisa que a gente tem aqui também é carregamento de indução. E a gente tem também o ADAS, então a gente tem aviso de risco de colisão, alerta de tráfego cruzado, a gente tem também assistente de permanência em faixa, alerta de fadiga, reconhecimento de placas e a frenagem autônoma, como eu falei, né, que faz esse complemento aí. Mas a grande novidade aqui, como vocês viram lá atrás, é na questão híbrida aqui do motor. Vamos lá comigo, que agora a gente vai dirigir, vai dar uma volta e a gente vai ver como que ficou a potência e essa parte aí de hibridização dos novos Peugeots, tanto do 208 quanto do 2008. Vamos falar um pouquinho de motor então, que é a grande novidade. A gente tem na verdade o mesmo conjunto do 1.0 Turbo 200, né, um motor que a gente já conhece. Então a gente tem aí 125 cavalos na gasolina, 130 no etanol e 20,4 kg de torque, né, em ambos os combustíveis. A gente tem também um câmbio aí CVT que simula 7 velocidades, então também já é um câmbio que a gente já conhecia, porém agora com a questão do híbrido. Então a gente tem uma bateria de 12 volts aqui embaixo do meu banco, uma bateria de chumbo que faz parte desse conjunto que fica lá, né, embaixo do capô, e um maquinário elétrico que fica acoplado ali no motor que faz todo esse conjunto aí da hibridização. O que a gente ganha com isso? A gente ganha economia de combustível, então até 10%, a gente também diminui os poluentes, e tem alguns auxílios do dia a dia que a gente sente do carro. Então, na hora de dar partida, ele auxilia no carro quando a gente for dar partida. Então, a gente não vai perceber mais aquela partida tradicional, né, dos carros. A gente também tem um auxílio no trânsito. Então, eu estou um pouquinho no trânsito agora. A gente tem esse auxílio da bateria para tentar regenerar o máximo possível. Inclusive, se eu tiro o pé, eu sinto que o carro começa a segurar um pouquinho para regenerar. Só que, claramente, a gente vai ter sempre essa regeneração quando a gente estiver em melhores condições, velocidades no caso, né? A gente vai sentir que a segurada dele vai ser sempre melhor, porque a gente tem um longo percurso ainda para ele conseguir fazer com que
volte essa contraforça, né, e segure mais o carro. Então ele auxilia nisso daí também. Agora, como é que fica o consumo? Tanto etanol quanto gasolina na estrada. Etanol no 208 na estrada fica em 9,6 km por litro e com gasolina na estrada 13,8. Já no Peugeot 2008, é um carro que é um pouquinho maior, ele faz bem parecido com o 208. Então a gente tem os 9,6 no etanol na estrada e a gente tem 13,7 aí com a gasolina na estrada. A gente faz 0,1 a menos, é praticamente imperceptível, então ambos fazem uma média muito boa e esse foi um dos desafios que eles colocaram aqui pra gente, que era quem conseguia fazer a melhor média, mas esses números que eu passei realmente são os números que a própria Peugeot passou pra gente. Tá, então, esse foi um pouquinho dos novos Peugeots 208 e 2008 na versão híbrida. O 208 aqui fica em 126.990 e já no 2008, 162.990. O que vocês acharam? Vale o custo-benefício? Eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima! Na semana passada, a Honda lançou o seu mais novo WRV. E olha só, novo mesmo, reestilizado no design, na motorização e com apelo de robustez, conectividade e conforto para atrair agora o jovem para o seu primeiro SUV. Honda WRV, o primeiro SUV de muitos dos brasileiros. Foi assim que Marcelo Landgraf, head comercial da Honda Automóveis Brasil, abriu essa coletiva de imprensa. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. É uma grande honra, um grande privilégio poder apresentar a todo o público brasileiro o novíssimo WRV. Quando você esteve comigo lá na Jovem Pan, no Ligados na Tomada, você já falava em primeira mão, como a gente fala, o primeiro dos brasileiros, também em primeira mão, você falava desse lançamento e hoje a gente teve a notícia também de um aporte de 4,2 bi até 2030. Então tem muita coisa pela frente também, né? Muitas coisas pela frente. Nós reconfirmamos esse grande investimento no Brasil. Ele tem 3 propósitos principais. O primeiro dele é o novíssimo WRV, um produto feito por brasileiros para brasileiros. O segundo ponto, ampliar nossa capacidade de produção em nossa fábrica de Tirapina, para atender tanto os consumidores brasileiros como os consumidores da América do Sul. E o terceiro ponto importantíssimo é a introdução da tecnologia híbrida Flex, que vai fazer parte desse investimento para que em breve equipem também os nossos carros aqui no Brasil. E outra coisa que eu achei bem interessante, Landgraf, é a energia limpa começando da base, lá de Xangri-Lá. Exatamente, são mais de 1 milhão de veículos já produzidos com energia completamente limpa da nosso parque eólico Honda Energy, que fica localizado em Xangri-Lá. Ela provê energia para toda a nossa produção de automóveis e também para as nossas unidades administrativas Honda ao redor do Brasil. Uma coisa que a gente sempre comentou lá na Jovem Pan é a confiabilidade de uma marca japonesa e com a assinatura Honda. E também a fidelização desse cliente. Se você puder pontuar por que esse cara é tão fiel, e vocês mesmos comentaram, né? O cliente de Honda, ele vai atrás de outro Honda. Quais são os atributos da marca que fazem essa fidelização tão grande com o cliente? Olha, são vários atributos. Primeiro, uma marca reconhecida que está aqui no Brasil desde 1971, a nossa fábrica de automóveis em Sumaré desde 1997 e também a nossa fábrica de Tirapina desde 2014. Sempre produzindo veículos por brasileiros para brasileiros, com excepcional qualidade, uma marca respeitada e reconhecida pelos brasileiros e um dos pontos grandes e importantes, reconhecido pelos nossos consumidores e imprensa especializada, que é o elevado valor de revenda da confiabilidade da marca Honda. Landgraf, me impressionou muito quando vocês revelaram o carro, principalmente com esse design novo, mais robusto, que vem numa linha para atrair o jovem, ou seja, o mote principal desse carro hoje, do lançamento, é pegar o público jovem muito mais conectado com automóveis, com design, com conectividade também e com excelente powertrain. Excepcional powertrain, é um conjunto muito bem pensado para o Brasil, um conjunto que traz robustez, traz tecnologia Honda e principalmente um espaço interno incrível para atrair um público jovial, um público ativo e para ser
como o próprio Alex já comentou, o primeiro SUV Honda de muitos brasileiros aqui no nosso país. Hoje é um lançamento estático, mas certamente eles vão me convidar para o Dinâmico, que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul. A gente mostra mais detalhes para vocês. Super obrigado, Landgraf. Obrigado você, Alex. O César do César e João Anacleto, do canal A Roda, se distanciou um pouco do povo de Roma para visitar a matriz do carro do povo. Isso mesmo, a Volkswagen na Alemanha, para mostrar para a gente um carro que não vem para o Brasil. Como assim, João? Nova geração do Volkswagen T-Roc. E você vai me perguntar, João, para que você está mostrando um carro que não vende no Brasil, não vai vender no Brasil? O que tem a ver com mostrar uma nova geração do T-Roc? Calma que você vai entender. O futuro dos carros da Volkswagen do Brasil está aqui. Eu tô começando aqui pela traseira, diferente do que eu fiz outras vezes, porque eu vejo muito, mas muito de Volkswagen Terra aqui. Pois é. Ainda que temos aqui o IQ Lite. Essa parte aqui, ainda que eu tenha perguntado pro pessoal do design aqui, pro meu amigo Zé Carlos Pavone, se teve alguma inspiração, e ele falou que esses carros foram sendo desenhados e desenvolvidos em conjunto, que pode ser que tenha, porque sempre tem um inspirando o outro e tal, mas isso aqui pra mim tá muito Terra, e como o Terra saiu na frente, pra mim ficou parecendo que a ideia do Brasil foi melhor executada com menos dinheiro, né? O que sempre acontece quando a gente compara os carros feitos no Brasil e na Europa. Até essa parte aqui, ó, do para-choque que vem aqui pra dentro, é muito parecido com o que a gente tem no Terra. O que aconteceu com o T-Roc? Ele era considerado um T-Cross aqui da Europa, então eles fizeram essa nova plataforma, MQB Evo 37W, e o carro cresceu. Deixa eu mostrar ele de frente. Tem um pouquinho de ID também, né? Esses faróis mais formato de o que aqui? Tipo uma tentativa de bumerangue, enfim. Esses faróis mais curvilíneos. Tem muito da linha ID. Obviamente, como você está vendo, temos aqui tecnologia IQ Lite, tanto na frente quanto atrás, e também tem um novo para-choques, e também aqui a continuidade. Essa aqui é a versão mais equipada, por assim dizer, a versão R-Line. Esses elementos de design não necessariamente vão estar no carro brasileiro. Segundo eu conversei aqui com o Zeist, que é o chefão da Volkswagen do Brasil, o seu Zeist, ele disse que esse desenho está muito bonito, mas que vai passar pela lapidação do estúdio brasileiro de design para criar os produtos South America. Aqui a gente tem a central multimídia com tela de, se eu não me engano, 12.8 polegadas, grandona, não é tão virada assim como a gente vê no Golf, mas bem interessante. Esse carro aqui é tanto para jovens, para família, que eles meteram até um air console aqui. Você pode jogar no carro, é muito louco isso, né? Muito legal, soluções simples e sofisticadas, né? Aqui a maçaneta é diferente, ó. Acho que eu já vi isso no Yuan Pro, Yuan Plus. Bem diferente a maçaneta. Aqui eles trocaram aquela coisa de você de encostar só, virou botão de novo, né? Até que enfim, porque esse negócio de touch não ia bem. Espero que você tenha gostado disso. O que você achou do T-Roc? Já tinha visto um? Você acha que ele daria certo desse jeitinho no Brasil? Cortado de Portugal? Acho que não, né? Seria bem caro. De toda forma, beijo no coração, até a próxima. Fique de olho neste canal, porque em breve eu trarei mais novidades. Além de novidades da Volkswagen, também trarei novidades de outras marcas. Pode aguardar. Tchau. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui. Mas vale lembrar que você pode acompanhar o nosso programa em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.